Boa tarde a todas e todos. A gente está hoje, nessa tarde, para acompanhar a defesa da Keitiane Nunes com o trabalho Trilhares da Biblioteconomia pelo Brasil, trajetória de profissionais em movimento. Quero agradecer inicialmente às professoras que aceitaram compor a banca de avaliação. Então, eu quero agradecer a professora Cleide, a professora Priscila e a professora Bernardina, que estiveram na qualificação de Kate e que agora, né, estão nesse momento, que é o momento da defesa. Então, como é que vai funcionar? Né? A gente vai ter agora a fala da Kate, a Kate vai apresentar o trabalho dela por alguns minutos. Alguns breves minutos. Depois disso, a gente vai ouvir, na sequência, a nossa professora, que é avaliadora externa, a professora Bernardina, e em seguida, quem fala? Cleide ou Priscila? Eu falo rapidinho. Pronto. Então, a gente fala Priscila e depois Cleide, certo? Então, feitas essas considerações, passo a palavra para Kate. Acho que eu vou ficar em pé aqui, né? Melhor, porque eu estava me ver de lado, mas tudo bem. Então, gente, muito boa tarde, né? Primeiramente, agradecer de coração, né? Porque todas as pessoas que estão aqui, que estão online, com certeza tiveram contribuição para que esse momento, né, pudesse se tornar real. Nessa trajetória dessa pesquisa aí, ao longo desses 2 anos, eu percebi e validei uma coisa que eu já sabia, né? Que a gente não faz nada sozinho. Então, tem gente que me acolheu, se essa pesquisa está aqui é porque pessoas se dispuseram a responder o questionário, me receberam em suas casas para conceder a entrevista, né? Então, eu estou muito grata mesmo por esse dia de hoje. E aí, então, a gente começa, né, a apresentação do resultado desse trabalho, intitulado Trilhares da Biblioterapia, né, percurso de profissionais em movimento, cuja tive orientação aqui do professor maravilhoso, tão gentil, Jussiano. E aí eu vou passar, vou ter que vir para cá para passar. Tem gente para entrar ainda? Gente do céu, desculpa o transtorno. Pior é que eu vou ter que fechar aqui. Não, aí pode abrir aqui? Vai. Aí pronto. Depois vou começar e aí... Então vamos lá. Eu tenho 20 minutos, né, para fazer essa defesa. Vou tentar aqui cumprir esse tempo, mas já peço desculpa se eu passar aí uns 5 minutinhos. E eu começo essa apresentação, né? Muita gente que está assistindo, porque de alguma forma tem essa relação com a biblioterapia. Então eu trago aí a Adriana Freitas, né, que foi uma pessoa super parceira nesse processo, onde um livro ela escreveu, né, esse manifesto pela biblioterapia, pelos livros, pelas palavras, pela mediação da leitura, pela literatura e a biblioterapia. Eu juro lhes dedicar alguns instantes do dia, juramento feito com a mão no peito, sentindo o coração batendo, feliz e satisfeito. Verás que eu cumpro, fluindo com emoção. Então, eu achei esse texto da Adriana tão verdadeiro, porque, de fato, quem tem amor, quem vive da literatura, não consegue passar sequer um dia sem contato com ela. Né? Nem que seja uma folha, um poema, qualquer coisa, mas tem que trazer um pouco dessa literatura aí para o seu dia. E depois, né, vocês vão poder acessar o trabalho para ler, né, com mais atenção. Eu espero que leiam, né, porque aí foram meses escrevendo para ninguém ler. Fica complicado a vida do pesquisador, da pesquisadora. Eu trago, né, um pouco desse permear sobre a oralidade, sobre a memória, já que a gente vai falar de percursos de profissionais que atuam com a biblioterapia, né? Trago aí a ênfase, né, na biblioteconomia, que é a minha área de atuação, que é o mestrado no qual eu sou vinculada, e aí até chegar, né, nesse viés da biblioterapia. E aí, quem foi de mim, né? O meu primeiro contato com o livro, a falta deles, a inclusão deles na infância, esse processo até se chegar na biblioterapia e por que eu decidi trabalhar com essa temática.
E aí, então, como objetivo geral, que também se encontra nessa introdução, né, a gente pretende apresentar como que tem ocorrido a prática da biblioterapia pelo Brasil, a partir da narrativa dessas pessoas que trabalham com essa prática. E aí, como problema da pesquisa, a gente traz, né, quais as narrativas são apresentadas por profissionais que atuam com a biblioterapia pelo Brasil, de forma a mostrar o panorama, né, atual dessa prática, porque a gente vai ver que ela tem se expandido, principalmente depois da pandemia, né, e aí também com as possibilidades do mundo virtual, de forma a contribuir para a construção da memória, né, desse grupo que atua com ela. E aí nós temos os objetivos, né? Discutir sobre esses aspectos teóricos da temática que a gente apresenta, apresentar esse panorama, né, que a gente conseguiu visualizar aqui pelo Brasil, e dentro disso identificar algumas pessoas bibliotecárias que têm uma trajetória muito significante com a biblioterapia, né, e que permitiu com que hoje, nessa atualidade, a gente consiga consolidar melhor o trabalho realizado. E, por fim, a gente tem aqui um caminho metodológico, né, de uma abordagem quali-quantitativa, utilizado tanto para coleta de dados quanto para análise dos resultados, né? Aí eu uso muito a professora Maria Cecília Minayo, né, que ela vem dizer que se criou essa questão de que qualitativa é uma coisa, quantitativa é outra, e ela vai dizer que não, né, que essas duas abordagens elas são necessárias e se complementam para a gente trazer informações mais concisas. Aí eu parto da pesquisa bibliográfica, né? É um estudo descritivo, onde eu vou trazer as percepções, as opiniões, o que pensam essas pessoas que atuam com a biblioterapia pelo Brasil, e por se tratar, né, de uma pesquisa que envolveu aí muitos seres humanos, como a gente vai já ver, a gente passou aí pelo Comitê de Ética, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri. E aqui, só para resumir, né, eu trago ali cada objetivo e qual foi a estratégia para alcançar cada um deles. Então, para a gente, né, permear ali sobre o que diz a memória, sobre o que diz a biblioterapia, a gente parte com a pesquisa bibliográfica, que se consolidou no caminho sessão, né, como eu resolvi chamar 3. O segundo objetivo, que é apresentar esse panorama, então a gente utilizou um formulário no Google, utilizando o método bola de neve, né, onde, por exemplo, Cleide responde, ela sabe de outra pessoa que trabalha com a biblioterapia, ela passa para essa pessoa, e aí a gente consegue chegar ao maior número de pessoas, né, respondentes, já que se pretendia saber como que se dá esse processo pelo território brasileiro. E o objetivo C, que é identificar essas pessoas, ele se consolidou por meio da entrevista de história oral. E a evidência dele é a criação do nosso produto, né, que é uma coleção no Museu da Pessoa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ali dentro, né, só para vocês entenderem como se constituiu esse referencial teórico, né, que eu chamei de Fortalecendo a Base para o Trilhar, apresento quem me acompanha. Então, eu trago ali uma subseção sobre memória, informação, né, biblioteconomia, na questão da memória muito amparada na professora Jo Gondar, né, que vai trabalhar a memória social e ali alguns de seus preceitos, na literatura, como bem comum, trago Antônio Cândido, né, e outros autores para falar da importância e o quanto essa literatura é transformadora. Embora na biblioteconomia, na biblioterapia, a gente trabalhe o aspecto socioemocional, mas é muito difícil dizer, isso é socioemocional, isso aqui é um benefício cultural, aqui é um benefício social, né? Então, a literatura ela vai aí romper essas barreiras que às vezes a gente tenta impor, né? Encaixotando as coisas. E na biblioterapia, o fazer com palavras, eu trago algumas autorias, tanto da filosofia africana quanto da filosofia indígena, para mostrar a importância da palavra para esses focos também. E não existe biblioterapia sem palavra, né? A biblioterapia ela é composta pela palavra que é compartilhada, a palavra que é silenciada, a palavra, né, que às vezes fica entalada, né, com um texto. Então, eu considerei importante trazer essa sessão sobre a importância da palavra. Quanto tempo, professor? E aí, nos caminhos abertos de biblioterapia no mundo, biblioterapia no Brasil, a gente aprofunda bem pouco, sabe? Porque se você for encontrar na literatura trabalhos sobre a biblioterapia,
você vai encontrar trabalhos maravilhosos com histórico, que desde o Egito Antigo. Então, eu resolvi não me prender muito nisso, né? E trazer alguns conceitos, né, de algumas referências na área para melhor entender, né, esse percurso. Então, eu trago o Aquinan, né, que é a Bíblia da biblioterapia. Não tem como se estudar, se fazer ou se iniciar a prática da biblioterapia sem passar ali pelo nome dele. Professora Clarice Caldin, né, que é uma referência na área da biblioteconomia, com esse trabalho com a biblioterapia. Cristiana Seixas, né, que eu costumo dizer que foi minha primeira inspiração, é uma psicóloga que também atua fortemente com a biblioterapia, eu trago um pouco dela. E eu acho que um diferencial que eu trouxe foi a Laiana Souza, que é uma professora aqui da Federal do Ceará, né, da UFC, e a Laiana defendeu em 2022 a tese, e ela já traz um aprofundamento teórico na biblioterapia, onde ela vai propor as fases, porque a gente vai ver, nossa, por que fulano faz biblioterapia assim, fulano faz assado, o outro faz dessa forma, uma forma que eu não me reconheço, porque eu faço diferente. Então, a Laiana, ela vai tentar explicar isso, né? Falando da fase psicossocial, vai falar da fase mais filosófica, que é quando o Aquinan publica o livro dele, e a gente também tem esse contato, e ela diz que agora a gente está na fase metodológica, né? Tentando firmar o passo a passo dessa biblioterapia, que às vezes é feito de tantas formas que eu ouso dizer que a gente tem aí espalhada pelo Brasil biblioterapias, né? E não só uma, até porque são diversos profissionais que atuam com ela. E aí, pronto, né? Eu chego na biblioterapia pelo Brasil, andanças de saberes, fazeres e afetações. Então, aqui é o resultado dessa coleta, né, que nós fizemos. E aqui eu começo a trazer as citações das pessoas que responderam aos questionários, né? Vieram respostas tão poéticas que eu utilizei o que essas pessoas trouxeram como forma de epígrafe no trabalho. Então, a Cris, né, que trabalha com a biblioterapia já há um bom tempo, é professora de língua portuguesa, ela diz, né? Algumas décadas, quando encontrei muito por acaso em uma livraria o livro Biblioterapia, do Marc Aquinan, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra e fui tragada por ela. Levei o livro e comecei a estudar. E ela fala algumas décadas, né? E até hoje a Cris, ela atua com a biblioterapia. Então, para trazer aqui o cenário do que a gente conseguiu, né, se deparar nessa pesquisa, nós tivemos 90 respostas, tá? Aí na primeira coleta, né, do resultado, que depois se consolidou ali nas 6 narradoras, né, na segunda fase da entrevista, 6 bibliotecárias que atuam com a biblioterapia. E essa xilogravura aqui eu confeccionei numa oficina, né, que eu fui fazer, até artesã eu quase virei aqui pelo Cariri. Então, aprendi a bordar, fazer xilogravura, um monte de coisa. E aí, então, eu fui trazendo para essa análise paradas, né? Eu intitulei assim, já que esse nosso caminhar, né, se faz aí em forma de trilha. Então, na primeira parada, a gente tem ali as informações iniciais, né? E aí a gente tem aqui a epígrafe de uma das respondentes, né? A biblioterapia é o cuidado da alma através da literatura e da sua linguagem simbólica. Em tempos áridos como o nosso, é bálsamo humanizador e curador. Então, aqui, né, são essas informações iniciais que vão servir para a gente aprofundar a nossa análise. Então, nós tivemos 82 pessoas, né, que se consideraram ali o gênero feminino respondendo a essa pesquisa, com relativo ali, né, a 8 se identificando com o gênero masculino. E aí é muito interessante também a questão da faixa etária. Ali entre os 20 aos 30 anos, a gente só teve 7 pessoas trabalhando com a biblioterapia. Dos 31 aos 40 foram 14, dos 41 aos 50, 21, e ali dos 50 em diante, né, a gente vai ter um grupo de 24 pessoas. E isso, né, para quem já estuda a biblioterapia, que está aí assistindo, às vezes já sabe, não, são as pessoas mais velhas, mais maduras, com mais experiência, que acabam depois abraçando a biblioterapia. Mas por que isso? Né? Então, a gente tenta ali na nossa análise aprofundar e qual era o intuito, né? Conhecer essa pessoa que trabalha, não dizer, são tantas mulheres e tantos homens, mas o que representa ter uma maior
de mulheres trabalhando com a biblioterapia? O que apresenta esses homens estarem se chegando também a essa prática? Eu não vou poder falar aqui, né? Vão ter que ler para descobrir ou bater um papo comigo aí depois. E aí, com relação aqui à região, né? Nós tivemos 7 respondentes na região norte, 21 aqui no nordeste, 3 na região centro-oeste, 45 no sudeste e 14 pessoas da região sul. E aí, né, na pesquisa, eu vou desenvolvendo o que isso vai representando, né, em termos de território, de publicação e tudo mais. Na segunda parada, a gente vai se aprofundar nas qualificações, né? O que preparou essa pessoa trabalhar com a biblioterapia, se muitas vezes ela não faz parte da grade, né, da matriz ali curricular do nosso curso, né, principalmente na biblioteconomia, não se tinha especializações, então, como é que eu necessito para trabalhar com a biblioterapia? Qual é o pré-requisito? Será se basta gostar de ler, gostar dos livros? Será se tem que gostar de gente para se trabalhar com isso? Né? E aí a Silvia, né, que eu acho que é a Vera, ela diz, né, que atuar com a biblioterapia tem sido uma incrível aventura de descobertas, incluindo as descobertas sobre mim mesma. A gente diz muito isso, né, que primeiro, quando a gente trabalha com a biblioterapia, esse processo acontece primeiro com a gente e depois a gente vai e compartilha. Então, aqui a gente vai falar, né, das formações, então a gente vai ter biblioteconomia, psicologia, letras, direito, várias profissões, confirmando que a gente fala dessa interdisciplinaridade da biblioterapia. E aí a gente pergunta lá também se essa pessoa fez alguma capacitação, né, algum curso livre sobre biblioterapia, e aí desse universo de 90, só 18 não fizeram. Mas não é por isso que elas não estudam, né? E aí elas dizem que se debruçam em grupos de estudo, orientam trabalhos com a biblioterapia, né? Fazem sua pesquisa por conta. E aí a gente fala das outras formações que capacitam para esse trabalho, né? Em quem essas pessoas se inspiram, se ancoram? Qual é o referencial teórico delas para se abraçarem, né? Para fazer esse trabalho? E, por fim, né, ainda nessa parada das publicações, né? Se essas pessoas publicam ou não. E desse universo de 90 pessoas, 40 têm publicações na temática da biblioterapia e 50 não. E aí, aqui que eu me peguei querendo fazer essa pesquisa. Por quê? A gente tem muito material dentro da biblioterapia, mas são o que a gente chama de análise de trabalhos que já foram publicados. E o que acontece? Por exemplo, Luciana trabalha com a biblioterapia, mas não tem publicação. Então, eu não sei o que a Luciana está fazendo. Mas não é porque não tem publicação que não se tenha a mão na massa. Né? Então, por isso, eu achei pertinente, né, ampliar essa... Ó, tá rindo porque eu troquei o ti pelo ti. Eu falei pertinente. Já olha ali. Enfim, trazer essas outras vozes também, né, para essa pesquisa. Na parada 3, a gente fala das afetações literárias, aqui a gente tem aí uma questão mais humanizadora da pesquisa, né? A biblioterapia mudou meu modo de ler, de sentir, de viver, mudou tudo. Sou uma pessoa mais sensível, mais empática, e mais gentil e mais humana por conta da biblioterapia. Então, aqui a gente vai perguntar, né? Qual foi a narrativa que marcou a sua vida? E aqui é tão lindo, porque muita gente traz as histórias que eu ouvia do avô, da avó, a história que uma professora contou, né? Então, vai vir ali muito a figura da pessoa mediadora, quem te introduziu nesse mundo das histórias, nesse mundo da literatura. E outras pessoas vão trazer mesmo livros, né? Obras. Como que se chegou na biblioterapia? Eu amei construir essa sessão, porque teve gente que respondeu até assim, foi o meu mapa astrológico. Foi no mapa astrológico que a pessoa descobriu que tinha que trabalhar com a biblioterapia. Tem gente que viu a palavra numa livraria, né? Assim como teve muita gente que viu na academia, mesmo com essa não inclusão da biblioterapia como uma disciplina, né? Nem que seja ali optativa. E aqui, para encerrar, vem o impacto, né? O que a biblioterapia impactou na vida de cada pessoa. Enfim, tenho que ser 4 horas para eu ir detalhando, né? Então, aqui, das práticas da biblioterapia, o semear pelo caminho, a gente vem entender como que essa pessoa tem atuado, como que, até onde a prática dela tem chegado, tá? Que público ela tem atendido. Então, a gente começa aqui o início da atuação,
né? Então, daqui sai o nosso recorte para o nosso produto, né? Que são as pessoas com o maior tempo, né, na biblioterapia trabalhando. Então, a gente vai ver que na década de 80, na década de 90, já se tinham pessoas trabalhando aí com a biblioterapia. Do público, né, alvo, qual é o público que essas pessoas atendem? A gente vai ver muito mulheres. Por que mais mulheres fazendo biblioterapia e por que mulheres são as mais atendidas, né? Será que a gente é mais disponível para essas práticas de cuidado, né? A gente se permite ir para lá, falar da nossa vida, das nossas angústias, né? Então, ali a gente vai pontuando um pouquinho dentro do trabalho. O tipo de trabalho, né? Se esse trabalho é voluntário, que a grande maioria e aí muitas pessoas vão citar a dificuldade de rentabilização, e aí eu trago a proposta, né? Será que a biblioterapia seria estaria inserida na economia do cuidado? Essa economia do cuidado, quem que faz esse trabalho que muitas vezes é invisibilizado? Então, a gente tenta começar a sacudir o campo da biblioterapia para essas novas possibilidades de pesquisa, né? A biblioterapia é linda, é maravilhosa, ela toca, transforma, mas fora disso, tem gente querendo trabalhar e está sendo mal remunerada, as pessoas só querem o trabalho se for de forma voluntária. Então, de que forma mudar esse cenário? Né? E ali, se é virtual, se é presencial, né? Se é de forma híbrida, os desafios que essas pessoas encontram no trabalho e, por fim, se é tão desafiador, por que elas continuam? Qual que é a motivação para se continuar trabalhando com a biblioterapia? Por fim, cheguei no produto. Então, a gente criou uma coleção, né, audiovisual no site do Museu da Pessoa, que é um museu que acredita que todas as histórias de vida são importantes, que todo mundo tem uma história para contar, né? E essa história ela pode virar patrimônio. Então, lá no site do Museu da Pessoa, vocês vão poder acessar, a partir de hoje, a história de vida, né, de cada bibliotecária que a gente trouxe para compor aqui o nosso produto, né, a nossa coleção. E aí a gente se utilizou da história oral temática, né, dica da professora Priscila, né, que na qualificação trouxe essa diferença. Aliás, as abordagens, né, que a história oral pode seguir, a gente optou pela temática, porque essa pessoa não vai contar toda a vida dela, mas ela vai contar essa ligação com o livro, com a leitura, com a biblioterapia, né? E ali no trabalho, né, também tem toda a descrição técnica, né, desse processo, porque a gente pensa que é só chegar lá e gravar o que tem por trás, né, Fio? Eu quero agradecer ali a minha equipe técnica, né, que já fez toda a edição. Então, essa é a capa da nossa coleção, lá no Museu da Pessoa, né, onde a gente vai ter ali a história, né, de vida com a biblioterapia narrada pela Cidinha Pardini, professora Clarice Caldin, a Eni Pires, né, a Edna Pinheiro, a Marília Pereira e a professora Nancy Nóbrega. Então, só para contextualizar, né, a gente saiu daqui de Juazeiro do Norte, fez entrevista em João Pessoa, São Paulo, Rio e Florianópolis, né, para coletar essas 6 entrevistas, e foram momentos, eu digo, né, para quem vem perguntar sobre a pesquisa, que o que eu aprendi que não está escrito é muito valioso, né, o que eu aprendi com essas mulheres que abriram a porta das suas casas, né, que me contaram coisas tão íntimas que não foram gravadas. Então, assim, foi um processo muito, muito rico mesmo. E aí, né, até dizer para a banca que, embora eu não tenha acatado algumas sugestões, essas sugestões elas estão muito bem guardadas para as novas pesquisas que eu quero desenvolver, né, principalmente voltado para essa área, professora Priscila, da história oral, né? Eu me apaixonei, é a minha historiadora, né, que não veio à tona, que está gritando agora, querendo espaço. E aí eu vou apresentar para vocês, né, uma pequena abertura. Então, para começar, eu queria que você nos dissesse o seu nome, a sua idade e de que cidade você fala. Eu começo, então, escrevendo biblioterapia, reticências. Que palavra é essa que, ao longo de meus 30 anos de carreira como professora e bibliotecária, nunca havia ouvido, apesar de ter me utilizado da biblioterapia por
toda uma vida. Para mim, a questão da biblioterapia é uma questão muito mais construída com muitas dúvidas do que com certezas. É sempre, para mim, a grande palavra-chave da biblioterapia é será? Será? Porque é um trabalho tão envolvente, é um trabalho tão bonito, tão apaixonante, que a gente corre um risco imenso de achar que está indo num caminho tão perfeito, tão certo. Por isso eu penso que o beliscão da indagação, será, deve nos acompanhar o tempo inteiro. E eu já fui acompanhada por livros em muitos momentos de dores, inclusive na minha vida. Sou grata, imensamente grata à biblioterapia. Eu sou a pessoa que sou hoje pela literatura. Estudei a universidade toda, ninguém comprava a ideia da biblioterapia, e eu fiquei encantada com a biblioterapia em 98, na verdade. Porque eu conhecia o gosto de ler, mas nem sabia que tinha um nome para isso, né? E aí, num seminário que teve, um evento de 25 anos da UFSC, apareceu um folder lá, Biblioteconomia Pura, entre outras coisas, né? Epa, é isso que eu quero. Aí eu fui atrás. Aí eu descobri a Marília veio, deu um curso aqui, eu fiz o curso com ela. E eu peguei o meu trabalho, esfacelei. Eu estava tão entusiasmada pela biblioterapia, encantada. Aí eu esfacelei a biblioterapia. E saí, né? Eu saí pelo Brasil. Eu acho, inclusive, que a pandemia, ela fortaleceu a biblioterapia, você acredita? Porque o que tinha de pessoas precisando ver sem sair de casa, porque não tinham coragem de fazer no outro canto, né? Eles viam através do YouTube, né? Quantas ações, quantas pessoas trabalhando, mostrando que a biblioterapia transforma as pessoas, né? Vou já dizer assim, muda seu modo, seu estado de vida, muda a forma como você vê, pode ver a vida, né? Escanearam o QR Code? Mas aqui também, né, tem o QR Code que é do catálogo, né, do produto, onde você vai poder, né, acessar ali cada história de vida. São mais ou menos 1 hora e 15, né, de entrevista com cada uma dessas mulheres incríveis. E fazendo depois, futuramente, a análise, né, dessas entrevistas, tem muito pano para manga, né, para a gente entender esse percurso da biblioterapia. E, por fim, né, eu trago algumas considerações. Eliane Brum diz que é só com as histórias contadas que podemos existir, né? E aí, eu concluí até então, né, porque eu já concluí muita coisa depois de ter entregue esse trabalho, que o caminho da biblioterapia ele encontra-se em expansão, né? Em seu diverso modo de fazer, profissionais envolvidos, o público atendido, o uso pelos recursos digitais também tem se ampliado. A gente continua com questões que vêm de muito tempo, né? Sobre o desafio ali de conceituar a região norte, a região centro-oeste, ainda muito tímida nesse fazer com a biblioterapia, né? São ali as localizações com poucas ações voltadas para a prática, a complexidade da conceituação, né, que eu falei, e o preconceito quanto ao nome. A gente vai ver muito isso nas narrativas, né? Nossa, as pessoas verem biblioterapia, e terapia e não quer vir. Aí não aceitam na escola porque pensam que a gente não é psicólogo, então não vai dar conta do trabalho. Então são questões que a gente já enfrentava e que pelas respostas a gente continua enfrentando, né? Então, constata, né, também que a literatura influencia de modo positivo a vida das pessoas que com a biblioterapia trabalham. E a gente, né, como eu já falei, tentou aqui abrir esses caminhos
para se pensar sobre as dificuldades de remuneração, a valorização do trabalho, novos aprofundamentos teóricos, metodológicos, né? E até mesmo a relação da biblioterapia com a economia do cuidado. Eu confesso que isso mexeu demais comigo, até já conversei com o professor Jussieldo para a gente escrever algo sobre, né? E aí esses estudos, eles estão muito longe, né, de se esgotar, e a ideia, de fato, não é essa, né? A ideia é colocar mesmo a mão na massa, já que a gente, inclusive, pretende validar, né, a biblioterapia como uma das práticas integrativas de saúde, certo? E aí são os nossos contatos, né, desse projeto que se criou, que é o Memórias da Biblioterapia pelo Brasil. Então, a gente tem e-mail, tem o canal do YouTube, tem a coleção aí no Museu da Pessoa, aí algumas referências que eu trouxe aqui. E para finalizar, eu trago o Bartolomeu Campos de Queiroz, né, quando ele diz que eu, a cada dia, descubro, perplexo diante do universo, que nada sei, e a cada dia que vivo, mais tomo posse do tanto ainda por saber. E o meu exercício de vida tem sido de estar procurando o que não foi feito ainda, o que ainda não sei fazer, só me interesso pelo que me falta. E falta tanto, o que sei não me basta ou satisfaz. Isso por acreditar com convicção que o mundo só muda quando acrescentamos a ele nosso poder de reinventar a vida com seus tantos significantes. Acredito demais na capacidade do homem de inventar, ou inventiva do homem, eu troquei aqui o final. É isso. Obrigada por me ouvirem. Falei Bastante. Agora você vai sentar. Você vai sentar tem um papelzinho para anotar coisas. Então, gente, dando continuidade aqui ao processo, né, da defesa da Kate, eu vou passar a palavra para a professora Bernardina, da UFPB, que gentilmente esteve com a gente na qualificação e também agora na defesa, mesmo sabendo que ela anda com a agenda bastante corrida e cheia por conta da Pró-Reitoria de Extensão na UFPB. Professora Bernardina, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, e a senhora tem a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos, né? E aos que nos escutam de perto, de longe. Eu quero agradecer ao professor e à sua orientanda pela manutenção do meu nome nesta banca. Eu digo que quando o nosso nome, a gente participa do processo de qualificação e o nosso nome é mantido, significa que, de algum modo ou de alguma forma, nós podemos, não é, passar e contribuir com esse trabalho. É um trabalho que me honra lê-lo, em razão de que eu também já trabalhei com biblioterapia aqui na Paraíba, né? Marília Guedes Pereira foi uma das pioneiras, mas em 1994 eu tive um grande projeto, Biblioterapia na Terceira Idade, e esse projeto foi numa entidade aqui chamada AMEM, que é a Associação de Erradicação à Mendicância, de idosos, né, que estavam lá praticamente abandonados. Teve uma delas que a filha deixou e disse, volto já, e 10 anos depois nunca tinha voltado, né? E a nossa equipe multidisciplinar, tínhamos psicólogos, tínhamos inclusive uma ficha elaborada, né, para ver o estado. Eles perderam a noção temporal, eles não sabiam mais o que era segunda, terça, quarta, quinta, né? Só sabiam mais ou menos o horário por conta do trem que passava naquele território. Então, e nós vimos muitas vitórias a partir daquele projeto, né, que foi desenvolvido por uns 4 anos e meio, mas depois eu tive um problema de saúde, enfim, estava perdendo a visão, e como essa entidade ficava dentro de uma mata atlântica, eu fui praticamente proibida de voltar lá, porque a gente andava a pé pela mata, então eu poderia me machucar, enfim. Então, dizer que esse é um trabalho extremamente importante. Eu inicio dizendo que você deu um salto de 1000% qualitativo da qualificação ao produto final, né? Então, assim, um trabalho com extremo rigor metodológico. Você faz uma triangulação metodológica com metodologias extremamente complexas, né? Porque você trabalha, você se propõe a trabalhar com a abordagem da história oral,
né, temática, mas você também trabalha e associa a história oral devida. Ou seja, na primeira pergunta que você faz às 6 últimas pessoas, né, que ficam para a última etapa do trabalho, você começa perguntando quem é ela, que idade ela tem. Então, você faz essa alusão, não só à história oral temática, que é a biblioterapia, mas também história oral de vida, né? Que essa é uma das pequenas observações para o seu trabalho, para você acrescentar que você não trabalhou só com história oral temática, mas você fez a junção de história oral temática e história oral de vida, né? Mas dizer que é um trabalho que você disse aí na sua apresentação oral, que é bom que as pessoas leiam, não é? Claro, elas vão ler. Primeiro porque nós temos pouquíssima produção literária sobre biblioterapia. Mas não é só por isso, elas precisam ler pela qualidade do seu trabalho. É um trabalho de extremo rigor acadêmico, de extrema qualidade metodológica, né? Então, e isso, claro, tem muito a ver não só com o pesquisador, mas também com a orientação, né? De observar cada fio que foi tecido, não é, na sua malha aí acadêmica. Então, eu começo dizendo do prazer, né, e da qualidade do seu trabalho. Mas me comporta também, nesse momento, tecer aquela leitura mais crítica, não é? Eu digo que, quando o trabalho é muito bom, nos compete ser o leitor da lupa, né? Aquele que procura ver o pelo onde ele nem existe, né? E a gente, às vezes, diz, mas eu tenho que achar, eu tenho que achar. Então, ler o trabalho de Kate foi um prazer, né? Eu diria que é uma terapia. Principalmente quando você ouve o depoimento das colegas, todas bibliotecárias, embora não seja uma especialidade exclusiva da biblioteconomia, mas eu diria que somos nós que pavimentamos, somos nós que plantamos as sementes e continuamos a gerar as sombras, né, dessa árvore chamada biblioterapia. Então, é um trabalho extremamente bom de se ler, né? Ela tem uma fluidez na escrita, não é? E você percebe o cuidado, não é difícil ler o seu trabalho. Eu gosto da sua ousadia, ainda no mestrado, usando primeira pessoa. Eu gosto disso porque eu sou uma pesquisadora que sou meio que... Eu sou muito ousada e, às vezes, eu sou até, né, eu diria que fujo um pouco do quadrado, muitas vezes. Então, o seu trabalho é um trabalho de extrema relevância. Mas me competiu, e eu já disse, procurar com a lupa aquele pelo que, porventura, pudesse existir. O seu trabalho, você tem como arcabouço de base duas questões importantes. A memória, né? Você vai trabalhar com a memória, e você vai trabalhar com a informação, com a literatura, por fim, juntando tudo isso com a biblioterapia. Mas, como a gente está no campo da memória, eu começaria a sugerir que você não deixasse no silenciamento alguns aspectos do seu trabalho. Por exemplo, eu vou começar pelos agradecimentos. Veja como eu fui pegar o pelo, né? Que isso não tira, Kate, o mérito do seu trabalho, né? É só pela temática que você está trabalhando. Eu colocaria o nome completo de todas as pessoas que você citou. Porque não é uma Ana qualquer, não é uma Maria qualquer. É aquela Maria, é aquela Ana, é aquele João, é aquele Pedro que fez a diferença, né? Veja que as entrevistadas, elas pontuam, inclusive, livros que fizeram a diferença na sua vida. Elas dizem título, elas dizem autor. Então, é pensar como você pode melhorar ainda mais e não deixar essas pessoas no esquecimento. Quando você coloca aos familiares, enumere-os, dê nome completo a essas pessoas, tá? Porque elas estão aqui agora fazendo parte também do seu processo de formação, né? E isso eu daria essa sugestão para todos os seus agradecimentos, tá certo? Apenas e tão somente para fazer essas observações. Acho fabuloso quando você traz Manuel de Barros.
né? É uma literatura que é pouco usada, ou quase pouco explorada, e é uma literatura extremamente rica, inclusive para reconhecimento identitário. Não é só da localização dele, mas do Brasil, ou desses múltiplos Brasis, né? Então, eu acho isso fabuloso. Aliás, todas as suas epígrafes estão muito bem pontuadas. Você traz citações brilhantes. Eu vou te mandar a minha cópia e tem partes que eu grifo de pink, de amarelo, eu digo excelente, brilhante, né? Então, realmente é um texto bom, viu, gente? Tem algumas questõezinhas normativas, mas isso eu nem vou citá-las, porque isso é ajuste mesmo, né? Eu só estou mencionando para que o seu texto fique ainda mais... Eu digo que existe um texto de qualificação, existe o brilhante texto da defesa, e agora ela vai tão somente fazer os ajustes finais e passar o verniz para o depósito final. É somente um ajuste, pequeno ajuste, tá? Fiz algumas observações no seu resumo, que você vai observar aqui, tá? E no seu texto propriamente dito, né? Eu diria que os seus títulos são muito criativos, e, na verdade, eu digo que só trabalha com esse campo quem tem criatividade. Mas não é só a criatividade, é a sensibilidade. Trabalhar com biblioterapia requer, antes de mais nada, sensibilidade. Porque não é o livro que você impõe, mas é o livro que a necessidade chama. Né? É uma leitura que é convidada a estar naquela relação. Ela não pode ser uma leitura imposta, porque essa leitura imposta, muitas vezes, ela afasta a formação do leitor. E nós estamos trabalhando com vidas, com melhoria, com benefício mental. Então, ele requer ainda outro aspecto a ser observado, tá? Então, o seu primeiro parágrafo, para mim, e aqui me permita ler, porque eu achei fabuloso. Começo a escrever, contar uma história, e agradeço a comunhão de quem generosamente a lê. Informo ainda que tal escrita será conduzida em primeira pessoa. O tema da pesquisa, como veremos adiante, sugere que assim seja, colocar a voz no mundo, lembrando que, embora seja na minha voz, a pesquisa está sendo construída por vários corpos que ouvem, inspiram, ensinam, dialogam, orientam, colaboram, acolhem, torcem e celebram. E assim, o que se segue nessas páginas são interpretações sobre as principais temáticas que serão abordadas nesse estudo: memória, informação, biblioterapia e literatura, unindo-as nesses trilhares. Então, veja, para vocês que estão nos escutando e não tiveram ainda a oportunidade de ver o texto, só esse primeiro parágrafo, ele te chama, ele te convida a continuar. Não é? Então, é fabuloso. E o texto dela segue essa mesma trama literária. Ele não é um texto meramente academicista para cumprimento de um rigor acadêmico. Não, ela usa o rigor metodológico, mas ela também se apropria de uma linguagem literária, não é? Que eu acho que tem todo o trabalho acadêmico deve ser assim. Acho que a gente tem que fugir um pouco desse tecnicismo pelo tecnicismo, porque no nosso texto não chega na ponta. O texto de Kate ele pode ser lido tanto pelo intelectual como pelo popular, porque você consegue navegar na alma humana. Então, quando você consegue atingir isso, você é capaz, então, de fazer um bom texto. Né? Então, você se desprendeu, né, desse processo. Então, foi fantástico, tá? Então, essa seria, né, algumas das observações. E aí eu teço aqui no seu texto algumas observações, tá? Que você poderá acatá-las ou não. São apenas sugestões que ficam para você ver com o seu orientador, tá? Uma coisa importante
E aqui na Pró-Reitoria, eu tenho trabalhado muito com as PICs, porque existem algumas PICs, né, que são as práticas integrativas em saúde, têm sido aceitas pelo SUS. Outras são completamente contrariadas por médicos e profissionais da área de saúde. E você traz aqui, né, você traz uma deixa, e eu acho que a gente precisa, na biblioteconomia, incorporar a biblioterapia como uma PICs, né, como uma prática integrativa. Né? Porque nada melhor do que o bem-estar mental, para que você tenha o bem-estar físico. E a leitura, a literatura, né, a terapia literária, ela te propicia alguns aspectos dessa natureza. Tá? Bom, continuando aqui, eu fiz algumas sugestões, tá? Só de substituição. Pronto. Por quê? Porque, na verdade, o seu trabalho é muito maior do que o objetivo geral de apresentar. Você não só apresenta, tá? Você não só apresenta. Você traz, e aí eu estou sugerindo aqui a substituição desse verbo apresentar por compreender. Você foi em busca de alimentar o seu estado cognitivo a partir das vivências dessas pessoas, a partir do arcabouço teórico, literário, acadêmico que você tem. Então, apresentar é muito pouco para o seu trabalho, para o produto que você nos entrega. Então, você compreende como é que isso se dá, de que forma se dá. As perguntas que você faz aos seus entrevistados, tanto na entrevista como depois para o vídeo, é uma aproximação para essa compreensão. E as suas considerações finais, você também as traz, né, percorrendo esse caminho. O objetivo específico B, eu também sugeri, né, ao invés de apresentar de novo, você não fez isso, você foi além, você caracterizou. Né? Então, veja, isso são sugestões para o que você nos apresentou. Você tensionou fazer isso, mas você foi muito além. Então, não vai modificar em absolutamente nada o seu trabalho. Você só vai trazer o verbo para aquilo que efetivamente você nos apresentou, tanto como dissertação, como produto final, né, que foram os vídeos, tá? Aí, na letra C, você tem identificar. Não foi só identificar. Você as identificou, mas você evidenciou essas experiências. Você evidenciou esses saberes, né? Que são saberes acumulados. Se a gente pegar cada vídeo daquele, quantos anos essas pessoas trabalham? Então, você não só identificou, porque identificar, eu identificaria ali, olha, na sua sala, assistindo junto a você, tem uma jovem com uma bolsa no colo. Eu identifiquei, ok? Na verdade, eu tenho duas, uma com uma bolsa maior e outra com uma bolsa menor em tons terrosos. Mas você evidenciou essas pessoas, você trouxe a cena, você trouxe a escuta, você trouxe para o mundo a voz dessas pessoas. Então, você evidencia essas pessoas, e não só por ser pessoas, mas por suas práticas, por suas dedicações, anos a fio. Então, eu estou sugerindo, não é, uma mudança de objetivo em razão do que você nos apresentou. E aí, quando você fala de história oral, aqui ainda nessa página, eu sugeriria, porque você vai lá para a metodologia, né? Aqui mesmo você já pode dar, deixa e dizer história oral temática associada à história oral devida, que são, né? Você tem a história oral como categoria macro e tem essas duas, porque você fez isso. Eu não estou botando nada para você fazer, você fez, eu só estou pedindo para você, e isso fica, né, a seu critério com o seu orientador, tá? E aí, é tão verdadeiro a substituição do verbo que na página 23 você diz, eu precisava visualizar para tentar compreender. Você mesmo me disse que é compreender, né? E não apenas apresentar, tá? Ou identificar, ok? Então, essas seriam algumas das
ponderações, né, da minha lupa aqui, né, na condição de avaliadora do seu trabalho. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar veja bem, é a última frase quando diz: assim reforço o convite para que você esteja comigo, enveredando pelas narrativas de pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela biblioterapia, bem como, aí eu sugeriria um acréscimo, bem como impactaram, segundo seus depoimentos, a vida de outrem. Porque quando elas narram, elas falam dos seus trabalhos. Então, não foi só a vida delas que foi impactada, foi a vida de outrem. A gente pode nem mensurar o quantitativo, né? Porque a gente não tem como fazer isso. Mas, certamente, elas têm exemplos, como eu tive, por exemplo, de um dos idosos da AMEN, que ele desconhecia a questão temporal. E, a partir do projeto, ele começou a saber o que era segunda, o que era terça, o que era quarta, o que era quinta. Ele não falava mais com ninguém, ele só cuidava do jardim. Depois, ele passou a ler. Depois, ele passou a contar a história para os outros idosos. E ele acabou casando com uma das idosas e construindo a própria casinha dentro do território da casa-abrigo. Então, veja, eu não tenho como mensurar o impacto, mas certamente durante esses anos, e é lindo quando elas dizem assim, né, a literatura ela mudou a minha vida. Né? O último depoimento diz isso. Então, impactou a vida delas, mas também de outros, tá? Então, eu sugeriria isso. A sua metodologia, eu já disse desde o início, né? Eu tentei buscar aqui os desenlaces, mas não encontrei. Os fios estão não só amarrados, mas estão também entrelaçados, tão bem que compôs o seu tear, o seu tapete. E agora você só precisa mesmo voar, né? Porque você já tem um tapete mágico aqui, tá? Sugiro alguns cuidados com as adjetivações. E isso é natural, porque na empolgação a gente diz tão rico, tão belo, tão bonito, né? Então, só modera as adjetivações, né? Embora eu goste, mas a gente está num texto acadêmico, tá? E, por fim, para não me alongar mais, dizer de como você tem dados. Né? Você tem dados não para mas você tem dados para a tese de doutoramento, que poderá continuar com a mesma temática, usando, inclusive, os dados, porque são tantos dados, mas tantos dados, você não trabalhou 10% de todos os seus dados. Né? Então, assim, você nem precisará mais buscar coletar dados. Então, um doutorado que pode ser feito em 4 anos, você pode perfeitamente concluir em 2 anos ou 2 anos e meio. E ser doutora muito em breve. Né? Então, o seu trabalho é um trabalho muito rico e me permita encerrar trazendo um texto de Eduardo Galeano, que eu tenho feito dele uma contra, né, que chama-se O Mundo. E o texto diz assim: um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando ele voltou, contou para os seus amigos. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou um montão de gente para quem ele contou. Um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com sua própria luz entre todas as outras. Não existem 2 fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. E fogueiras de todas as cores. Existem gente de fogo sereno, que nem percebe o vento. E gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, ou fogos são fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros têm a certeza que incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto desse fogo, né, desse fogo que incendeia, tem a vontade de ser
contemplado e ser, né, também atingido por ele. Então, você é uma dessas fogueirinhas cujo fogo chama outros para serem iluminados. Então, eu parabenizo a você e seu orientador, né, para essa dissertação, que deu um pulo, um salto qualitativo. Isso é muito bom ver, porque quando a gente está fazendo, a gente quer abraçar o mundo. E, às vezes, é preciso delimitar. E você fez isso muito bem. Houve uma delimitação, mas você já tem dados para um doutoramento. Então, parabéns a você e seu orientador, ao programa, e dizer que a biblioteconomia ela precisa se fortalecer nesse campo, como em outros campos também, né? Nós precisamos ser mais ousados, não é? E dizer, todas as seis vídeos são pessoas bibliotecárias. Então, como essas mulheres e todas mulheres, né? Tanto é que o maior número de produção vem da biblioteconomia, né? Dizer do meu prazer e reiterar, né, meu prazer e meu privilégio de ser a leitora, né, primeira do seu texto que nasceu pronto para alçar seus voos. Então, que você tenha muito sucesso, vá para um doutorado, não espere passar o tempo. Hoje nós estamos contra o tempo. As universidades públicas brasileiras precisam ir contra o tempo, né? Então, meus parabéns aos dois, e para mim é uma honra poder ter sido leitora primeira de um texto que nasceu pronto e agora alça voos para mares nunca antes conhecidos. Então, meu muito obrigada, e eu vou enviar para o professor Jussieldo a minha cópia com as minhas pequenas observações, que em nada desmerece o belíssimo trabalho que for apresentado. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Bernardina, por essa leitura tão cuidadosa, tão atenciosa, né, tão generosa do trabalho da Kate. Então, a gente passa agora a palavra para a professora Priscila e depois para a professora Cleide. Boa tarde a quem está conosco aqui presente. Boa tarde, Kate. Boa tarde aos... Opa, eu estou fechando o microfone. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a oportunidade de conseguir ser também uma das primeiras pessoas a ler o seu trabalho, Kate, e na medida do possível, de alguma maneira, ajudar, apoiar e tentar fazer com que esse trabalho siga em frente da maneira mais brilhante possível. Concordo muito com a professora Bernardina, fez uma fala linda, poética, que não vou conseguir nem me aproximar da poesia da professora Bernardina. Então, já vou dizendo que serei breve, vamos centrar em um ponto somente do trabalho, porque assim como a professora Bernardina, entendo que esse é um trabalho que está completo, é um trabalho de excelência, é um trabalho que merece ser lido, compartilhado e, com certeza, ampliado. Então, na perspectiva da ampliação futura do trabalho, eu vou fazer minha fala organizada mais ou menos nessa direção, né? Concordo também com a professora e acredito que com as pessoas que vão ler o trabalho, que é um trabalho muito rico, um trabalho muito bonito, um trabalho que parece muito com você, então por isso tão belo, e um trabalho muito bem cuidado, né? Metodologicamente bem aparado, você tem muita responsabilidade em tudo que faz, isso transparece a forma como você cuidou do seu objeto de pesquisa, como você preparou o leitor para que ele também entendesse esse objeto de pesquisa, não só como um objeto que é fruto do afetivo, porque mas como um objeto que se pretende ser alvo de uma análise rigorosa. E isso é trabalho acadêmico, isso é pesquisa, isso é mestrado, e isso é excelência. Então, parabéns por conseguir equilibrar esses pontos que são tão delicados, que é o da afetividade e do rigor metodológico. Então, parabéns por isso, parabéns ao seu orientador por esse cuidado. Você falou mais cedo que tem dentro de si uma historiadora, eu concordo.
E aí, para aqueles que não me conhecem, eu sou Priscila Queiroz, eu sou professora do curso de Biblioteconomia, da graduação e também do mestrado. Sou agora coordenadora do curso de Museologia, recém-aberto aqui na UFCA. Eu sou professora do curso de Museologia também. E a minha formação é em História. E aí eu estou junto, né, da área da ciência da informação há alguns anos, como uma observadora atenta, como alguém comprometida a aprender sempre, e estou sempre aprendendo. E seu trabalho foi essencial para que eu conhecesse mais uma das lindas facetas que a biblioteconomia tem. Né? Fiquei muito feliz por isso. Mas hoje eu vou tentar me colocar menos como alguém que está sempre tentando se aproximar e aprender da biblioteconomia, e vou fazer alguns comentários bastante curtos como historiadora. O bom de tratar com trabalhos que já estão concluídos é que a gente pode ousar um pouco, né? Então, eu vou tentar me colocar nesse lugar, não como alguém que tenta ampliar o seu horizonte dentro da biblioteconomia, mas como historiadora. E nessa perspectiva de historiadora, eu vou me centrar um pouco em uma ideia que você tenta trazer em alguns momentos do trabalho, que eu acho que é uma ideia muito rica, que merece talvez ser burilada em uma direção. Em alguns momentos, você fala sobre a necessidade de contextualizar historicamente a biblioterapia. Em alguns trabalhos de biblioteconomia, de uma forma geral, há também esse interesse, afinal, somos todos apreciadores e estudiosos da humanidade e da sociedade. Então, a gente está sempre às voltas de tentar colocar um objeto, uma ideia, uma prática, dentro de um palco, entre aspas, histórico. Essa atividade, essa tentativa, ela é muito comum. Por quê? Porque ela dimensiona a nossa preocupação de pesquisa, mas ela também exige alguns cuidados. Então, é necessário que a gente pense um pouco sobre o que é uma contextualização histórica, né? Que foi a expressão que você utilizou no trabalho. Contextualização histórica é inserir um evento, uma ideia, uma prática dentro do próprio tempo. Parece simples, porque para o nosso desespero, as coisas muitas vezes têm o mesmo nome ao longo do tempo. Então a gente diz o Papa, e aí a gente vai pensar no Papa lá do século XIV, antes disso, o Papa hoje tem o mesmo nome. Mas, se a gente pensar com mais cuidado, o Papa lá do século XIII, por mais que seja chamado Leão ou não, ele era uma pessoa diferente, vivendo coisas diferentes e tomando decisões amarradas em uma série de situações que são próprias lá do século em que ele viveu, correto? O mesmo pode ser, esse mesmo exercício, né, pode ser colocado na observação das coisas que a gente se propõe dentro da nossa pesquisa no tempo. Então, quando a gente se propõe a dizer que vai contextualizar historicamente a prática da biblioterapia, é muito importante que a gente consiga circunscrever uma prática muito específica, a da biblioterapia. Como a prática da biblioterapia está inserida num contexto muito longo de leitura e de práticas de leitura, a gente tem a sedução de amarrar a prática da biblioterapia a um conjunto muito maior de outras práticas que são próprias da leitura, um conjunto que é muito mais amplo. E essa sedução, que é fácil da gente cair, né, porque a história é uma musa que nos seduz. E aí é muito fácil da gente cair e acabar dizendo, ou até mesmo pensando, ou levando o leitor a acreditar que a prática da biblioteconomia, ou até mesmo da biblioteconomia, se remete a um período de tempo muito mais longo. Como eu disse, às vezes as coisas têm o mesmo nome, parecem iguais, mas estão em temporalidades que são diferentes. E aí a gente que está no lugar de pesquisador, daquele que analisa uma prática, mas não só isso no seu caso, que se propõe a explicar a muitas outras pessoas e até mesmo fazer algo que não se faz com muita frequência, que é dar conta
de algo que está acontecendo, a biblioterapia está acontecendo, e ainda existem poucos esforços, se pode dizer, para conseguir condensar e organizar de maneira sistemática o que é a biblioterapia. Então, se você se colocou nessa situação delicada, né, de fazer esse trabalho hercúleo, de tentar dar uma ordem ao caos da sociedade. Quer dizer, a biblioterapia é esse emaranhado de experiências lindas, mas, como pesquisadora, eu vou escolher uma abordagem, vou escolher certos métodos, vou selecionar certos depoentes e vou me propor a escrever uma dissertação sobre ela. Nessa posição, né, não mais de espectadora, ou até mesmo daquela que pratica a biblioterapia, mas na posição de alguém que se coloca como estudiosa da biblioterapia e que se propõe a delimitar, circunscrever a trajetória da biblioterapia, é preciso um outro cuidado, que é o cuidado de olhar para a biblioterapia no seu próprio tempo. Então, se a gente remonta ao Antigo Egito, ou a gente remonta a práticas terapêuticas baseadas na leitura, que são oriundas de um outro tempo histórico, a gente não necessariamente está tratando da biblioterapia. Por mais que o exercício da leitura, enquanto prática terapêutica, até mesmo de cura, ela esteja esgaçada no tempo, numa longa duração, não se pode dizer que a sistemática metodológica da biblioterapia é igual ou equivalente ao que se praticava em outros tempos históricos. O objetivo parece similar. Como eu disse, eles nos enganam, né? É a mesma palavra, é o mesmo sentimento, às vezes parece até a mesma experiência, mas não são. Circunscrever a biblioterapia como uma prática que cada vez mais é sistematizada, estruturada e intencional, separa a biblioterapia de uma prática curativa com base na literatura que era feita no século XII, XV, XIX. Né? Você, como pesquisadora da trajetória da biblioterapia, na minha forma de entender, deve se concentrar no próprio tempo da biblioterapia, quando ela passa a ser intencional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, ao organizar a fala dessas pessoas, e mais, ao convidar o leitor do seu trabalho de pesquisa a contextualizar a prática da biblioteconomia, é preciso tomar muito cuidado para circunscrever a biblioteconomia, aliás, a biblioterapia, na sua própria trilha, no seu próprio tempo. Quando a gente erra essa operação historiográfica, a gente comete o que se chama anacronismo. O anacronismo é quando a gente se propõe a observar uma ideia, uma prática, um evento, mas atribui a essa ideia, essa prática, esse objeto, uma intencionalidade que não é dele. Portanto, a gente não consegue alcançar o significado daquele objeto, prática que você está tentando olhar. Por quê? Porque, como diria o Koselleck, os conceitos têm história. A gente pode dizer que as práticas também têm história. A gente também pode dizer que os campos de saber e de conhecimento também têm história. E conseguir trazer esses conceitos, essas práticas, esses objetos para a sua própria história, significa muito menos torná-los simples e muito mais dar complexidade a eles. O seu trabalho deu complexidade à biblioterapia. Você conseguiu alcançar a trajetória da biblioterapia e vai conseguir fazer isso muito mais e muito melhor. Mas é necessário que tenha um pouco mais de compreensão do que significa delimitar essa prática no tempo. Porque aí sim você vai circunscrever e mais que isso, você vai conseguir estabelecer parâmetros para essa compreensão. Vai conseguir, inclusive, comparar
essa prática com outras. Se a gente esgaça a trajetória no tempo dessa biblioterapia, a gente vai permitir que o leitor, ou que a pessoa que compreenda, ou aliás, que tenta compreender a biblioterapia, que ela aplique aquele entendimento a práticas que não são da biblioterapia. Certo? Então, não é possível distorcer a realidade histórica, sobretudo quando a gente se coloca nesse lugar de pesquisa. Como está dizendo aqui, a biblioterapia é intencional. Então, é preciso circunscrever no tempo essa intencionalidade. Você já fez isso. Tanto que as minhas considerações no texto são muito pontuais. Fez um trabalho lindo com a linha do tempo. Vamos ter que quebrar um pouco aquela linha do tempo. Né? Você fez um trabalho lindo com essa compreensão de que algo histórico se desdobra no tempo. Então, trata-se muito mais de adequar certos pontos do texto, rever certos títulos de quadros ou de imagens, para essa compreensão um pouco mais metodológica historicamente, né? Acho que quando a gente fala de contextualização histórica, de anacronismo, a gente está, de alguma maneira, tratando de metodologia da história. Então, se há uma mediação profissional, se há um guia de leitura, se há uma facilitação da leitura que é mediada de uma maneira responsável e direcionada, se há uma seleção de literatura específica, se há compreensão do público-alvo, se há intencionalidade de causar um certo impacto social, cultural. Não há aí simplesmente a prática da leitura, mas há a conformação de um entendimento sobre a prática de leitura que vai se ancorar cada vez mais em preceitos que são metodologicamente próprios e teoricamente próprios. O que me parece ao ler o seu texto é que a biblioterapia está exatamente nesse caminho de consolidação teórica e metodológica, inclusive, cada vez mais, adentrando os muros da universidade como um campo de saber científico. Então, é isso que é necessário realizar, te centrar nessa trajetória específica. Então, é tratada a história própria da biblioterapia. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Bom, eu acho que eu já mandei mais ou menos a ideia. Não sei se fui clara. Eu acho que, para além de você burilar esse entendimento, né, e da possibilidade de você conseguir adequar essa ideia para poucos momentos da argumentação que você traz no melhor ainda, né? Parte muito bem desse ponto de partida, bem esse entendimento do que vai conseguir circunscrever, e aí, a partir disso, trata as fontes, os dados, né? Fazendo com que a gente compreenda bem a trajetória da biblioteconomia. E aí a sua biblioterapia. Aí a sua contribuição pode ser ainda mais profunda, né? Uma professora, Ângela de Castro Gomes, é uma historiadora bem relevante, eu tive a oportunidade de ter uma aula com ela no mestrado, e ela dizia, na graduação, a gente conhece as ferramentas. No mestrado, a gente usa as ferramentas. E no doutorado, a gente cria ferramentas. Você fez um trabalho perfeito.
aqui com Quebra leva para o YouTube, né? Olha que a gente testou tudinho de manhã. E a internet do WhatsApp tem uma semana. Não, tem uma semana que tá ruim. Mas conclua, Pri, porque Ainda tem áudio? Eu estou transmitindo. Tá ótimo. Bom, mas era isso mesmo, né? Então, eu faço questão de retomar menos o meu argumento e mais os elogios. É um trabalho de excelência, é um trabalho bonito, é um trabalho que tem que ser levado adiante, né? Ninguém mais poderia ter feito essa junção de detalhe com carinho. Então, sinta-se muito feliz, sinta-se muito feliz, né? E tenho sempre sido seu, com feliz de orientar. Oi, vocês me escutam? Aí está. Não sei se vocês conseguiram escutar o áudio todo, voltou o áudio, né? Pronto, então eu não vou me estender muito mais. Não vou me estender muito mais, tá? Acho que o argumento do meu comentário, que eu vou... Pequenos detalhes, pequenas coisinhas estão lá no texto que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que a minha ideia mesmo era só chamar a atenção para a necessidade dessa circunscrição histórica da biblioterapia, porque eu entendo que no futuro, os próximos muitos trabalhos e para ampliar ainda mais a contribuição que você tem para dar, para fazer com que todos nós conheçamos e possamos entender muito melhor a biblioterapia, você pode partir desse ponto que é da leitura da biblioterapia, mas também da compreensão da biblioterapia através e por meio da sua própria história e da sua trajetória no tempo. Então, obrigada pelo espaço, espero que o pessoal aí da plateia virtual tenha conseguido escutar aí a finalização, e aí eu passo adiante para a professora Cleide, para a Jussieldo fazer a mediação, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada, professora Priscila, pela leitura cuidadosa, atenciosa. Certamente a gente vai atentar para essa questão, que isso é super importante mesmo. A gente, eu e Priscila somos historiadores da Bíblia, aí de vez em quando a gente fica discutindo questões similares, né? Assim, que volta sempre em determinados temas, essa tentativa de abarcar tudo, mas aí se trata de uma forma muito rápida, e realmente, né, ficou bem claro na fala da professora Priscila como a gente pode pegar e melhorar essa parte aí de contextualização para dar conta dessa prática, que é de fato uma prática mais específica, que tem com intencionalidade. Enfim, então vamos certamente considerar essa questão na versão final. Professora Cleide, obrigado também mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Todas essas 3 professoras dessa banca são muito atribuladas, estão muito cheias de atividades, né? Praticamente não param, e aí é uma alegria ter você mais uma vez aqui nesse momento importante da formação da Kate. Obrigada, gente. Gente, boa tarde a todas as pessoas aqui. Bom revê-los, né? A primeira coisa que Kate falou comigo é: tu lê meu trabalho, né? Ela sabe que eu leio tudo de um dia para o outro, em cima da hora, mas eu li uma semana antes de viajar, né? Li junto com um processo que me chegou da Prograde de 447 páginas. Como pró-reitora de graduação, peço desculpa. 447 páginas, meu Deus. Mas, enfim. Então, eu li isso aí antes porque eu sabia que ia ser bem atribulada essas 2 semanas que eu tive, né? De férias. Então, assim, já passei aqui, já estou aqui há uma vida,
E já li muitos trabalhos, né? Muitos. E muitos trabalhos bons, excelentes. Mas eu arrisco dizer que esse foi o trabalho mais fantástico que eu li, assim, em tudo, né? De linguagem, de rigor metodológico, de profundidade com relação à teórica, né? E análise também profunda, de envolvimento, né? Mas um envolvimento que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se envolve com o objeto, né? Mas um envolvimento que você está envolvido ali, mas ao mesmo tempo não perde o seu lugar de pesquisadora. Então, assim, para mim, esse trabalho, eu já havia até dito, né, que eu acho que ele deve ir para ser um trabalho para premiação do Enancível. Eu olhei aqui, enquanto o pessoal falava, eu olhei o edital, né, realmente não vai poder ser para 2025, tem que ser 2026, mas não pode deixar de mandar. Não pode, porque as pessoas precisam conhecer esse trabalho, precisa ver tudo. Eu anotei aqui algumas coisas, muito poucas, né? Coisinhas que eu fui botando, atenta que está tudo em vermelhinho lá, às vezes é só uma letra, está em vermelho, então olha com o olho bem, um negócio bem grande, que pode ser que tu deixe passar. Mas assim, você tem uma escrita envolvente, uma escrita que, como a professora Bernardina falou, alcança todas as pessoas. Então, vai de um popular, vai até um erudito, por exemplo. Então, está muito bom, combina, né, a linguagem com o tema. Gostei de você ter usado a linguagem inclusiva também, eu acho que isso é uma prática que a academia tem que trazer. A primeira pessoa também foi excelente. Os agradecimentos, você já vem ali nos agradecimentos, a gente já começa a se balançar, né, para o negócio. Em termos de rigor, pergunta, problema, que dá conta, né, da pesquisa. Os objetivos, eu ficava me incomodando, porque eu não gosto muito desse tipo de verbo, né, e aí eu digo, qual seria aqui? Eu não consegui nem pensar alguma coisa, aí chega a Bernardina e diz, olha, mas é isso, e eu concordo perfeitamente. Né, justificativa também. E aí eu fiz algumas sugestões em relação, por exemplo, o resumo. No resumo, eu tirei... Neurônio, no resumo. Nem no texto do resumo, sabe? Porque eu acho que aqui no texto do resumo é só atentar para, como no texto como um todo, para algumas repetições, verificar, né? Dar uma lida, pedir para alguém ler e tirar algumas repetições. Que resumo, a gente não bota nada repetido, a gente tenta ser o mais conciso possível. Mas eu tiraria das palavras-chave o termo história oral, porque o seu trabalho não fala de história oral, aplica, né, como teoria, e tiraria também trajetória profissional. Talvez colocar mais, talvez botar como o produto vai para o Museu da Pessoa, acho que talvez o Museu da Pessoa aqui, aí você imagina e pensa se seria uma boa, né? Então, essas repetições, né, que tem, tipo assim, a prática da biblioterapia pelo Brasil, tendo o foco nas trajetórias, aí depois lá pela frente tem a prática da biblioterapia no Brasil com foco nas trajetórias, quer dizer, dentro do mesmo, isso acho que se não me engano está no resumo, dentro do mesmo, só escolhe uma das duas e bota, né? Na questão de análise, só deixar explícito, né, como foi o tratamento, né? Você não usou nenhum software, né, para isso? Não. Mas aí foi todo mundo, só fazer, você sabe fazer isso muito bem, mostrar. Estou sugerindo aqui, se der, para você colocar alguns quadros, né, comparativos, esquemas conceituais, coisas mesmo só para os slides perfeitos. Então, um negócio assim, mais ou menos dentro disso aí, os slides estavam muito bons, a apresentação ali, né, com o tópico, do jeito que tem que ser. O produto, né, o produto é o ponto alto, e assim, ouvir eu não botei, né, que tem aqui para a gente ver, isso eu não fiz, eu não vi as entrevistas, depois eu vejo isso aí. Mas eu não vi, só vi aqui os textos que você mandou. E rever a Edna também foi muito massa. Então, o produto é o ponto alto, o ponto mais forte, né? E aí tem alguns errinhos, por exemplo, lá na cidade, Araraquara, está
Araraquara, uma coisa assim. Então, só ver essas besteirinhas. Como eu consegui botar lá, né? Não consegui. Que mais? E eu acho que você fecha muito bem, né, com reflexões e tal. Eu sugiro que você coloque lá no final sobre algumas reflexões suas a respeito das limitações de pesquisa, né, as sugestões assim mais concretas a respeito da continuidade desse material que você tem, que é muito, né, e pensando assim num fecho, né, numa finalização desse trabalho, que pense exatamente no impacto social desse trabalho, né, no alcance dele, né, no alcance acadêmico desse estudo. E aí, eu estava pesquisando aqui como é que faz, né, como é que é isso, porque eu acho, nós não temos no nosso regimento aqui, até porque a gente aprovou o doutorado agora, mas eu acho que seria algo para a gente pensar a partir de trabalhos como esse, algo assim, daqui já, puf, já vai direto, tá entendendo? Porque... Direto para onde? O doutorado. Porque não faz nem sentido. Como é que eu digo assim? Eu escutei muito essa palavra profundidade de sexta-feira para cá, que até tem aquele memezinho, né? Seu trabalho, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem profundidade, ou seja, não tem tese. É mais ou menos isso que aconteceu lá, né? Lá atrás, mas que é o contrário que você apresenta. Então, você apresenta um texto de dissertação que está com profundidade. Esse é o sentido da palavra. Então, eu trago algumas coisas aqui para vocês provocar a respeito do seu doutorado, né? E dizer que, de repente, pensar se a gente não pode colocar esse negócio, essa cláusula no nosso regimento de foi bom, já bota direto, não tem que fazer seleção, já é uma vaga certa. Então, como que você vê os desafios éticos, os limites da própria atuação das pessoas bibliotecárias, né, no que diz respeito à biblioterapia, principalmente assim, no contexto de vulnerabilidade emocional? Como que você vê isso? Então, trazer isso para a reflexão do seu doutorado, não é para você estar aqui nesse seu trabalho, não, tá? Eu estava anotando. Para o futuro. Seu trabalho quais os caminhos, né, futuros que você enxerga, que você vê, que venha a fortalecer a biblioterapia como campo de pesquisa, né, como campo de atuação, tanto na formação das pessoas bibliotecárias, como na pesquisa em si, sabe? Então, eu botei só essas questõezinhas aqui para te provocar, para você pensar no doutorado. Eu botei até assim, questões para provocar doutorado. Eu tinha mais coisas, mas eu digo, não, isso aqui acho que dá conta, tá bom, só isso aqui mesmo. Porque eu fiz algumas anotações ao longo do texto, mas que não faz sentido, porque era sei lá, uma vírgula que estava faltando, um S que estava faltando, coisas que não tiram isso aqui da qualidade do seu trabalho. Então, é um trabalho, realmente, uma pesquisa de alta qualidade, né, que tem tudo aquilo que tem que ter numa pesquisa, mas ao mesmo tempo tem emoção, né? Tem coração, sei lá, tem alma, né? Tem alma. E isso é muito bacana. E aí dizer que a tua passagem aqui pelo mestrado, eu digo que da gente, inclusive, estabeleceu algo, né, para além de aluna, professor e tal. Cariri pode ter mexido com você, mas você também mexeu com Cariri, né? Você também mexeu com todo mundo, com as estruturas, com tudo. E aí volta e a gente fica pé da vida, porque tu volta, né? Tu não deve ter voltado. Mas deixa essa marca aqui, eu quero deixar isso escrito para tu, tá? E é isso, pouquíssimas observações, meu olho estava tremendo. Parou. Estava tremendo antes, eu não sei se vocês tinham observado, era todo tempo pegando assim, porque estava tremendo mesmo, estava me incomodando esse olho. Mas é isso. O que eu anotei aqui do
não vale a pena eu sair para mostrar as besteirinhas que tem lá, uma coisa ou outra, um espaçamento, uma coisa ou outra. A Sueli vai revisar. É isso. Obrigada, professora Grace, Cleide, pela emoção, inclusive, dessa leitura, assim, realmente, Kate marcou todo mundo aqui no Cariri, né? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse processo de orientação, eu passo a palavra para você, para que você responda o que considera importante. Se eu estiver chorando, eu tô. Eu nem sei, acho que eu nem tenho palavras, né, para agradecer. Até foi combinado lá em casa, né, eu e o Gutenberg, eu digo, olha, se começarem a me esculhambar, tu derruba o YouTube, não deixa o povo ver a banca me brigando, né, e para minha surpresa, né, veio muito pelo contrário, né, todo esse carinho, toda essa atenção, e assim, eu saio desse processo assim muito feliz, né? Eu não sei se foi, eu tirei muita coisa da dissertação, né? Porque eu disse, seja sucinta, já tem 100 páginas, mas eu anotei, né? Talvez isso teria até prejudicado o trabalho, né? Porque o que eu tirei foi o que eu coloquei muita alma, né? E falando justamente de como essa pesquisa, mas não só a pesquisa, né? Mas toda a vivência e o contato com as pessoas, o quanto isso me transformou, né? Uma Kate que veio para cá 2 anos atrás, eu estou muito apreensiva para saber como essa Kate vai se comportar na volta, né? Então eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o chegar, a gente até conversou, né, Gorete? E como que vai ser, né, essa nova Kate voltando. Mas, enfim, dizer que eu não tenho palavras para agradecer, né, o carinho, a orientação. Jussieldo, assim, a atenção, eu faço, né, maior propaganda dele. Eu digo, porque meu orientador, assim que eu mando, ele me responde. E aí, né, super atencioso, acessível, às vezes não era sábado ou domingo, e ele lendo o texto, devolvendo. Eu, não, Jussieldo, deixa para segunda, né, deixa para durante a semana. Mas ele sempre esteve ali. Mas agradecer principalmente, né, depois da banca, o Jussieldo, porque eu cheguei aqui com uma proposta e talvez por isso tenham, né, me colocado para ele ser meu orientador. E na nossa primeira reunião eu digo, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre biblioterapia. E logo ele, né, que nunca tinha, acho que, trabalhado com biblioterapia, nem orientado sobre o tema, e ele me deixou muito à vontade para seguir essa pesquisa, né? Então, eu acho que não é todo orientador, toda orientadora, né, que compra isso. Então, ele deixou, né, eu seguir essa paixão pela temática. E agradecer também todo mundo que está aí, né, do outro lado, pela torcida. Hoje eu já acordei de manhã, assim, com áudios, com vídeos, com mensagens, sabe? Eu dizendo que o povo está mais nervoso do que eu, né? Então, como eu falei no início, né? É um resultado de uma pesquisa, né? Que de fato eu sentei, passei meses escrevendo. De manhã estava lindo, à noite estava horroroso, né? Gutenberg, mas tu não disse que de manhã estava lindo, mas não está mais, né? Mas que é um processo solitário da escrita, né? Mas a pesquisa em si não é. Né? Então, se eu conseguir viajar, visitar, entrevistar cada pessoa, foi porque eu tive toda uma rede de apoio, né? De hospedagem, enfim, de tudo. Né? Então, eu vou dizer que a minha página lá de agradecimento, já que a professora Bernardina autorizou, eu fiquei reduzindo lá, porque eu disse, meu Deus, vão dar 5 páginas de agradecimento. Mas já que eu colocar o nome completo, então hoje vai virar isso, 5 páginas, eu vou agradecer todo mundo aí pelo nome, né? E teve uma outra coisa, né, professor, que a gente não colocou. Eu tinha feito um apêndice com o nome de todas as pessoas que responderam à entrevista, que era uma forma de também agradecer, né, e dar visibilidade para essas pessoas que se dispuseram a responder um formulário que não era
curto, né? Que foi uma coisa que me surpreendeu. Onde eu lia sobre ali, eu não ia responder, né? E então eu fiquei muito surpresa. Eu digo, cara, esse povo da biblioterapia é muito diferenciado, porque eles abraçam a causa, né? Eles vêm com a gente, eles se entregam a proposta. E a gente ficou surpreso, né, Juscelio, quando a gente viu 90 respostas. Eu, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, né, com tudo isso? Então, agradecer, porque só existe pesquisa, porque existe cada uma dessas pessoas, né, também por trás de tudo isso. Eu acho que é isso, não sei nem o que eu comecei a falar e o que eu terminei, né? Obrigada, gente. Pronto. Então, gente, a gente vai já começar o momento da avaliação, só que é esse momento também do orientador falar, né? O orientador não é alguém que vai arguir, porque não faz o menor sentido, porque eu acompanhei o processo todo, mas é o momento de falar um pouquinho dessa trajetória, né? Kate foi um presente para o programa e foi um presente para mim, né? Porque foi uma pessoa que, desde a sua chegada, já encantou a todo mundo e, obviamente, na primeira reunião, quando ficou claro o que era a biblioterapia na vida dela, eu falei, não, você vai pesquisar sobre isso, né? E aí, com o tempo e com as várias reuniões, a gente foi chegando mais ou menos ao que era o perfil do trabalho. Então, era um trabalho que ia abordar a memória da biblioterapia, né? E a partir de todo o trabalho de Kate, né, que seguiu à risca tudo que tinha que ser feito, submeteu na plataforma Brasil, tudo do jeito que deveria ser feito, né? Realmente os questionários foram aplicados e a resposta foi fantástica, né? Então, ela apresenta essas informações lá. Inclusive, muito do que está lá não teve como chegar nessa fala aqui, ou ser analisado no trabalho, porque realmente é um material riquíssimo, que ela vai continuar, inclusive, trabalhando aí, com certeza, em vários outros artigos, enfim. Tá? Então, a gente tem aí um trabalho que realmente é um trabalho que poderia estar muito bem sendo defendido no doutorado. Tamanha a qualidade dele, né? E isso é mérito de Kate. Assim, eu, como orientador, praticamente não tive trabalho nenhum. O meu trabalho era ler, fazer correções pontuais, inclusive eu mexia no texto dela quando ela achava necessário. Eu só falava, Kate, mudei algumas cores de pontuação, mas basicamente, assim, poucas vezes havia uma intervenção mais direta, aprofunda isso, porque ela realmente é essa profissional exemplar, né, que orgulha a gente do PPGB, né, de tê-la aqui como nossa aluna, né? E feitas essas falas, eu vou agora pedir que vocês se retirem. Tu não acha, porque tem muita gente, tu não acha melhor a gente... Vai para a gente sair? Eu não vou entrar. Então, ele fala o seguinte... Deixa desligar. Não, a Bernardina, eu chamo ela no WhatsApp. Pronto, a gente faz o seguinte, vamos rapidinho na nossa sala. Pegar o bolo. Vocês podem... Chamada de WhatsApp, Cleide, né? Vai fazer. E eu converso aqui com o povo. Vocês podem arrumar meu... É porque eu não arrumei antes, que eu disse, se me reprovarem, não vai ter como ir de bebida, eu vou levar tudo embora. Cadê o povo daqui, gente? Oi, Kate! Obrigada por terem vindo. Ai, coisa linda. Deixa eu só ver aqui. Oi, Larissa. Oi, Rosa. Oi, tudo bom? Beijo. Ai, querida, hein, Kate? Estou aqui tomando todo o espaço. Deixa eu só... Ai, eu não sei mexer nesse computador. E a câmera não é do computador. Ai, olha, Suzana, querida, já é tarde lá em Portugal e ela está aqui. Um monte de gente querida. Gente, obrigada mesmo pela presença. Deixa eu ver aqui. Dani, bicha linda. Deixa eu mudar aqui o meu layout. Cadê? Deixa eu fazer uma foto com vocês. Quem puder ligar a câmera.
Pera, que eu tava no computador do trabalho, vou botar aqui. Olha, até a Clarinha está assistindo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer nesse computador, sendo meu orientador. Peraí. Achei. Já todo mundo sorrindo. Quem puder, né? Ligar a câmera. Olha, Carol. Não, calma. Eu vou sair para outro lado, pera. Nem vai aparecer todo mundo. Ai, meu Deus, acho que eu entrei. Deu certo. Kate, lá em layout você consegue alterar layout, aí tu vai aqui embaixo em blocos, tu coloca 49 pessoas no máximo. Ah, menino inteligente. Agora sim, consegui. Pois é, tava mosaico, mas não tava. Ah, agora ficou bonito. Já? Meu celular não sei onde tá. Peraí, rapidinho. 1, 2, 3. Ih, eu tenho que olhar pra mim. Oi? Foi, pintei. Peraí, que agora você vai fazer vocês tudo grande aqui na tela. Peraí. Tá ali, achei o meu aqui, ó. Já, todo mundo sorrindo de novo. Oi? Sim. Oi, Berg! É a Berg que está tirando a foto, é? Ai, gente, é isso. Nossa. Deu certo. Kate, tem que fazer o plano para voltar logo pro Cariri, pro seu doutorado. Não é? O Cariri lhe abraçou, o Cariri lhe ama. Vamos ver. Seleção é em agosto, né? É, amiga, volta. Diga não, porque tá funcionando. Eu tô gravando, a câmera tá funcionando. Gente, a gente precisa arrumar uma vaga de trabalho para Kate no Cariri, para ela ficar. Vamos falar com os políticos, com todo mundo. Transferir o concurso dela, pelo amor de God. Doutorado tem na Bahia, tem também. Gente linda, olha, quem precisa ir trabalhar, né? Agradeço demais. A Júlia da frente foi aparecer, amiga. Vi tudo. Eita. Agora que eu tô lendo aqui as coisas. Mas agradeço demais quem pôde, né? Quem volta para ser professora no Cariri. Vamos ver. E agora é só esperar ali a banca se reunir para. Aí eu trouxe, né? Bolo, salgado, um monte de coisa. Daí eu disse que não era para montar a mesa, porque se eu fosse aprovada, eu ia levar tudo embora. Ninguém ia comer nada. Agora o povo está montando ali. Pronto, agora eu vou corrigir para logo a dissertação está aí para vocês lerem. Não é, amiga? Um monte de gente. Tem uma turma aqui no presencial também. É isso. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa. A banca dele. Eu confesso que eu estava meio apreensiva, porque a banca me orientou uma coisa, né, na qualificação, e eu fiz outra coisa. Mas deu certo. Obrigada, gente. Agora que eu estou lendo aqui os comentários. Ah, acho que a Aline perguntou aqui, né? O sobrenome da Laiana que eu citei é a Laiana Souza. Ela é professora da UFC, defendeu a tese dela aqui na Paraíba. Não tem biblioterapia na tese, né? Ela fala de leitura, alguma coisa. Por isso, às vezes, a gente não chega no trabalho, porque não tem o título de biblioterapia. Né? Ela usa um outro termo, mas quando você vai ler, ela aprofunda as questões da biblioterapia. Aí, se a gente tiver interesse, depois pode me pedir lá no WhatsApp, e aí eu faço. A gente vai trabalhar.
A Arisa, vai assumir a vaga de professora. Ah, que legal, Aline. Mestranda da UFMG com biblioterapia azul. Eu estou olhando para o computador, mas a câmera está filmando é do telão daqui da sala. Eu esqueci. Olhar para cima para poder ver vocês. Cidinha tá aí, né, gente? A Cidinha eu entrevistei e hoje é aniversário dela. E ela está aqui também presente. Parabéns, viu, Cidinha? Eva, Adriana, Mari. Eita, um monte de gente querida. Voltaram. Voltamos. Fala olhando para gente. A gente fala olhando aqui. Vou levantar aqui só um pouquinho, que já pega a gente. Esperar a banca retornar. Eita, sala cheia. Fizemos até selfie no foto. Não, olha aí. Espetáculo. Agora, se tem festa, eu acho injusto. Vai ter. Eu também, Bernardina. Eu acho injusto. Acabei de chegar de Juazeiro. Cheguei hoje de manhã, quero bolo, quero salgado, quero tudo. Deixa eu fechar aqui. Olhem para a foto, vocês. Filha, parecendo a tela do papai. Momento da ata. Gente, a nossa ata é muito longa, aí eu vou dar uma abreviada. Só no finalzinho. Bom? Aos 9 dias do mês de junho de 2025, às 15 horas, realizou-se na sala M301 a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado Trilhares da Biblioterapia pelo Brasil, Trajetórias de Profissionais em Movimento, apresentado pela discente Keitiane de Souza Nunes, graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas. O professor Dr. Josiel Ferreira Alexandre, na qualidade de orientador, presidiu a banca examinadora, da qual fizeram parte as professoras Maria Cleide Rodrigues Bernardino, Priscila Regis Cunha de Queiroz, Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira. Aí eu vou pular para a parte em que, dando início aos trabalhos, o presidente da banca examinadora, professor Dr. Josiel Alexandre, convidou os membros da banca examinadora para compor a mesa, foi concedida a palavra à mestranda para apresentar uma síntese da sua dissertação, em seguida foi arguída pelos membros da banca examinadora. Encerrados os trabalhos de arguição, os examinadores deram um parecer final sobre a dissertação, a qual foi atribuído o conceito aprovado, e a banca indica a publicação no todo ou em parte do trabalho, bem como a indicação da dissertação para o prêmio ANSIB. E prêmios nacionais. E prêmios nacionais. Olha aqui na frente, o carro tirou Parabéns. Obrigada, gente. Massa demais. Menina, é uma live, tem quantas pessoas? 40, tinha 48. Nunca vi uma banca que tinha 50 e pouco, uma hora. E a gente até de Portugal. Que foram alunos, né? Gente, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, professora Bernardina. A lembrança que eu compus para a banca vai ter que chegar aí na Paraíba. Eu vou ver como. Eu levo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Um beijo.